Gravando. Então, olá pessoal do grupo de estudos da Revista Espírita aí de São Paulo. É um prazer estar com vocês e vamos trazer aqui alguns apontamentos, claro, porque o tema é muito vasto, sobre as civilizações extraterrestres dentro da ótica espírita cristã, enfocando muito a obra de Chico Xavier e os relatos dele para nós. Obviamente que nós sabemos que a pluralidade dos mundos habitados é um dos princípios básicos do Espiritismo. O próprio Allan Kardec o mencionou. Deu alguma coisa que caiu. Não sei o que houve. Só clica na sua apresentação lá, está compartilhando a sua tela. Espera. Bom, então, como eu dizia, a pluralidade dos mundos habitados é um dos princípios básicos abordados por Allan Kardec como sendo fundamentais dentro do entendimento espírita. Ele vai desenvolvê-lo na obra O que é o Espiritismo, fazendo dele decorrência do outro princípio, que é a pluralidade das existências. Ele vai tratar dele no Livro dos Espíritos e na Revista Espírita. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos encontrar nesta obra de 1864 o seguinte: do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre os mundos, há os em que os habitantes são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros da mesma categoria que o nosso, e outros que lhes são mais ou menos superiores em todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Eu quero considerar uma coisa muito importante aqui, porque há uma confusão na cabeça de muitos espíritas que tratam deste assunto em relação à evolução tecnológica de sociedades extraterrestres com a evolução moral. Então, note bem que Allan Kardec é muito claro no Evangelho segundo o Espiritismo ao dizer que as civilizações extraterrestres que se desenvolve do ponto de vista da vida moral é que são consideradas mais avançadas do que as nossas. E não tecnológica, percebem? Essa questão é muito delicada da gente visualizar e descobrir, porque nós podemos ter civilizações extraterrestres desenvolvidas do ponto de vista científico e tecnológico, mas que do ponto de vista moral não se diferem da civilização humana, como o próprio Chico Xavier nos alertava. Certa vez eu estava com ele em Uberaba e falei com ele: Chico, até brinquei, você que é assim aí com os homens lá em cima, na vida espiritual, quem sabe eu tenho loucura para ver um disco voador, uma nave de uma civilização extraterrestre, quem sabe você não organiza isso para mim. E ele virou-se para mim e disse assim: olha, Geraldinho, cuidado, não é bem assim, porque nem todas elas são boas.
nós sabemos que a maioria delas é mais avançada do que a civilização terrestre, mas ainda existe uma minoria, cerca de 10% dessas civilizações, que evoluíram somente na técnica, na ciência, na tecnologia. Elas ainda têm a vida moral, elas ainda têm o coração, o sentimento como uma pedra. Elas não se importam conosco. Para elas, nós somos apenas seres inferiores ou até mesmo objetos ou cobaias de laboratório. E elas não têm qualquer piedade em relação à nossa situação. Então, temos que ter cuidado com esses contatos. Mas ele reforçou: 90% das civilizações que são mais avançadas tecnológica e cientificamente do que a Terra também o são do ponto de vista moral. E aí, conforme Allan Kardec diz, não é? Nessas civilizações diminui a influência da matéria de tal maneira que, nesses mundos mais adiantados, a vida é mais, por assim dizer, mais ou quase toda espiritual. Então, nós temos várias graduações de civilizações extraterrestres, de acordo com a sua evolução científica e tecnológica e de acordo com a sua evolução moral. Não preciso aqui dizer, vocês sabem isso de cor e salteado, que a obra de Chico Xavier fala em diversos pontos sobre o assunto. Nós temos aí livros dele que tratam deste assunto. Aliás, para atualizar aqui, nós lançamos no último domingo o livro de número 537 da Lavra de Chico Xavier, que é o livro Cândida Missão. Então, uma obra muito vasta. Esses aí que eu coloquei, a começar de A Caminho da Luz, de Emmanuel, Justiça Divina, também de Emmanuel, Renúncia, O Consolador, também de Emmanuel, Cartas de uma Morta, da mãe de Chico Xavier, e Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, são livros básicos que vão tratar deste assunto. Também incluímos no nosso livro, meu e de doutora Marlene Nobre, uma entrevista que Emmanuel respondeu a espíritas de Curitiba em 1957 e que hoje está no livro 2019, O Ápice da Transição Planetária. Mas a primeira vez que ele toca no assunto, que a mediunidade de Chico Xavier toca no assunto, é no livro de sua mãe, publicado em 1935, Cartas de uma Morta, em que ela relata visitas dela, acompanhada de seu guia espiritual, ao planeta Marte, identificando lá uma civilização mais avançada do que a Terra. Depois ela visita o planeta Saturno, e ela, inclusive, ela se espanta com a diversidade física dos habitantes dessa humanidade saturnina, e tendo, inclusive, ela escrito o seguinte sobre os saturninos: essas criaturas são altamente dotadas de sabedoria, sensibilidade e inteligência. Seus sentidos e percepções são muito superiores aos dos homens terrenos. E a preocupação máxima de sua existência é a intensificação do poder intelectual. Então, ela mostra que os saturninos são criaturas muito mais evoluídas, muito mais sensíveis, não somente dotados de inteligência, mas altamente dotados de sabedoria. E é, segundo ela, um dos pousos de felicidade da nossa galáxia, da Via Láctea. Então, o planeta Saturno nós podemos considerar como um planeta já feliz, ou que já passou da fase de regeneração e já está numa fase superior.
A Dona Maria João de Deus vai visitar também outro sistema estelar, acompanhada de seu guia. E nesse sistema estelar, ela relata que é um sistema trino de 3 estrelas. E, curiosamente, o que ela relata, né, a respeito das diferentes colorações das estrelas, se não me engano, uma amarela como o nosso Sol, uma rosada e outra azul, no início de 2000, do século XXI, por volta de 2004, foi identificado um sistema estelar exatamente com essas características, um sistema trino com 3 estrelas de colorações distintas. O livro seguinte que trata do assunto é Crônicas de Além Túmulo, de Humberto de Campos. E nele, Humberto de Campos vai dizer: há uma providência misericordiosa acompanhando os surtos evolutivos da Terra. O homem compreenderá, então, a necessidade de um imperativo de paz solidário com o progresso espiritual dos outros mundos. Então, veja, nós estamos diante de uma humanidade muito maior do que a gente imagina. Nós precisamos estar solidários, em sintonia com as humanidades existentes nos mundos nossos vizinhos, para atingir um progresso espiritual de união com eles, mas para isso nós temos que ter um imperativo de paz. É uma exigência ou uma condição sine qua non. Se a humanidade não aprender a viver em paz aqui na Terra, e infelizmente nós estamos vivendo tempos de guerra na Europa, tempos de guerra no Oriente Médio e na Ásia, então nós estamos atrasados no nosso passo de comunhão com eles. Em seguida, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, de 1939, que vai abordar o assunto da evolução e da existência de outras civilizações, citando o sistema binário de Capella, né? E também, logo a seguir, o livro Novas Mensagens, de Humberto de Campos, de 1940, em que Humberto de Campos vai relatar a sua visita a Marte. Um pouco antes, retornando aqui ao sistema de Capella, é aquela história, Emmanuel vai contar que há muitos milênios, um dos planetas que guarda grande sintonia com a Terra, e por quê? Embora ele não tenha dito isso no livro, Chico Xavier vai me dizer qual que é a sintonia desse planeta de Capella com o planeta terrestre. É Jesus Cristo, o mesmo guia espiritual de lá e de cá. Não é? Aliás, o Chico me diz que Jesus guia e é o governador espiritual de 5 planetas. Um do sistema de Sírios, que está relatado no início do livro Renúncia, por Emmanuel. Este, que é um dos planetas do sistema de Capella. Sírios seria um planeta já feliz, Capella um sistema já regenerado, o sistema não, um planeta já regenerado. A Terra, guiada por Jesus, um planeta ainda de expiações e de provas. O Chico me revela num planeta primitivo, semelhante à Terra, que ele denominou de Quiron, em outro sistema planetário, para onde os terrestres estão sendo degradados desde meados do século XX, e ainda Jesus estaria hoje formando um outro planeta, num outro sistema solar em gestação, que ele vai guiar também. No livro Novas Mensagens, como eu disse, Humberto de Campos, em 1940, relata a visita dele acompanhado de um guia espiritual à civilização marciana. E é bastante interessante as ligações da descrição dele, mostrando que é uma civilização mais avançada, muito em sintonia com o próprio relato da mãe de Chico Xavier, Maria de São João de Deus. Inclusive, ele diz
que nós, para Marte, somos o vizinho incômodo, não é? As sucessivas guerras, revoluções, as matanças, os crimes que ocorrem aqui na Terra incomodam sobremaneira as cidades e as civilizações, as nações, vamos dizer assim, marcianas, que nos observam com atenção e que nos consideram um vizinho incômodo, um planeta ainda de sombras. Bom, no livro Consolador, nós vamos ver, numa das perguntas feitas a Emmanuel, pelos espíritas de Pedro Leopoldo, a questão que foi abordada por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a questão de número 73, a respeito da constituição física das outras civilizações extraterrestres. O livro, publicado em 1941, tem essa pergunta: a humanidade terrestre é idêntica à de outros planetas ou à de outros orbes? E a resposta de Emmanuel, no capítulo 3º, é muito clara. Nas expressões físicas, semelhante analogia é impossível em face das leis substanciais que regem a cada plano evolutivo. Mas procuremos entender, por humanidade, a família espiritual de todas as criaturas que povoam o universo e, examinada a questão sob esse prisma, veremos a comunidade terrestre identificada com a coletividade universal. Então, veja, no sentido físico, as humanidades não se assemelham. Essa analogia é impossível. Por quê? Cada mundo tem condições físicas muito diferentes, muito distintas. Atmosféricas, pressão, temperatura, a própria composição da matéria varia, não é? Nós já sabemos de cor e salteado este assunto pelas pesquisas das sondas da NASA, da Agência Europeia de Investigações Espaciais, da agência japonesa, ou mesmo da agência russa e chinesas também, que já mandaram sondas, especialmente os norte-americanos, aos outros planetas do Sistema Solar, mostrando a diversidade da constituição até da matéria desses mundos todos, Marte, Saturno, Urano, Netuno, Júpiter, as luas diversas, não é? Então seria impossível nós pensarmos em achar humanidades como nós, como a terrestre, nesses outros mundos. E justamente porque as leis substanciais que regem a matéria são distintas. E isso está em sintonia com o que Kardec afirma a respeito da diferenciação do fluido cósmico universal, que é a base da matéria universal, de acordo com cada mundo, com cada lua, com cada corpo celeste, com cada sistema planetário, enfim, nebulosas e galáxias. Mas, do ponto de vista espiritual, todos somos espíritos, não é? E todos, por essa questão, por esse prisma, nós podemos, sim, nos identificar a eles como sendo integrantes de uma mesma família, de uma mesma coletividade espiritual. No livro seguinte, que vai tratar desse tema, já é o ano de 1943, é o livro Renúncia de Emmanuel, em que ele vai abordar a existência de um sistema estelar trino. É muito curioso que ele fala que são três estrelas, desculpem, e naquela época a ciência não definia isso, só conhecia Sirius A e Sirius B, mas o Emmanuel fala em três estrelas, e isso está em sintonia, por exemplo, com várias notícias de civilizações antigas, chamadas Dogo, não é? Ou Daga, tanto na África, quanto no Oriente, quanto na Inglaterra, dizendo que eles teriam
em Sírios um grande pai ou uma grande civilização mãe, e todas elas também informando a existência de 3 estrelas. A astrofísica moderna, por questões de cálculo matemático das influências e gravitacionais e as distorções da luz, chegaram também nessa mesma conclusão, que provavelmente atrás de Sirius A existe uma estrela menor, que poderia ser então a Sirius C. Bom, a partir daí, em 1958, é o espírito de André Luiz que vai tratar desse tema na sua obra, e todos sabemos que ele é o cientista Carlos Chagas, segundo revelado por Chico Xavier, grande cientista brasileiro, e especialmente nesse livro, Evolução em Dois Mundos, nós vamos ver aí, a partir desde do prefácio, né, o livro nos mostrando o seguinte: no fluido cósmico universal operam as inteligências gloriosas que formam impérios estelares. E no seio dessas formações assombrosas se estruturam a matéria, o espaço e o tempo, oferecendo campo gigantesco ao progresso dos seres. Então, nós vamos conhecer com André Luiz uma classificação distinta, que é o seguinte: nós, seres humanos comuns, somos seres co-criadores em plano menor. Então, a gente pode co-criar corpos através das famílias, nós podemos co-criar cidades, organizações sociais, políticas, econômicas, produção industrial, agricultura, produção e preservação também da cadeia alimentícia, enfim. Nós podemos criar uma série de naves, de objetos, de aplicações para a nossa própria vida, mas tudo isso em grau menor. Somos co-criadores em grau menor. E existem os espíritos já perfeitos que atingiram toda a sabedoria e todo o amor previstos na evolução humana e já se tornaram, portanto, entidades gloriosas, né? No dizer aqui do espírito, inteligências gloriosas, e aí, nesse caso, eles seriam a semelhança de Jesus, seres angélicos ou até supra-angélicos, né? Nós temos aí os arcanjos e serafins e, enfim, todas essas classificações superiores, e eles já são considerados co-criadores em plano maior. O que eles co-criam em nome de Deus? Eles, em nome de Deus, vão se utilizar da matéria, do fluido cósmico universal, vão operar nele e estruturar sistemas planetários inteiros, com planetas, luas, cometas, asteroides, enfim, gases e influências diversas a partir das estrelas. Esses sistemas estelares também podem se unir em grandes nebulosas. Essas nebulosas também se unem em grandes braços de galáxias. As galáxias, por sua vez, se unem em grandes filamentos galácticos e assim sucessivamente. Essa expressão é bem o retrato da realidade, formando, então, verdadeiros impérios estelares, não é? Cujas formações assombrosas se colocam no tecido do espaço-tempo, não é? Como possibilidades de evolução e progresso dos seres que estão ainda em estágio inferior, evolutivamente falando. O livro seguinte é o livro Justiça Divina,
de 1964, que comemorou os 100 anos da publicação do Céu e o Inferno, de Allan Kardec, e nele nós vamos ver, na mensagem cujo título é Ante os Mundos Superiores, Emmanuel afirmando: não podemos aliar-nos do preço que a Terra pagará pela promoção, em se referindo naturalmente a esse momento atual da transição planetária que nós todos vivemos. Abrindo as estradas do espírito para essa era de luz, abracemos a vitória do bem, seja qual seja o nosso setor de ação. Os obreiros da imortalidade, como obreiros da imortalidade, contemplaremos os habitantes da Terra elevando-se em direitura de outras plagas do universo. Então, nós estamos diante desse turning point, né? desse ponto de inflexão na evolução terrestre, nessa transição planetária. Se nós nos destruirmos numa guerra estúpida, conforme a própria mensagem de Emmanuel deste livro, Ante os Mundos Superiores, indica, nós atrasaremos o passo dessa união. Caso contrário, nós vamos ver a humanidade aí em processo de regeneração, já em meados desse século, abraçando os irmãos de outras plagas e nos dirigindo a eles. Outro ponto primordial vai ser, naturalmente, o ano de 1969, logo depois, 5 anos depois, quando o homem pisa na Lua pela primeira vez e o astronauta diz aquela célebre frase, né? É um pequeno passo para um homem, mas um grande passo para a humanidade. E o Chico vai me explicar que esse momento foi crucial na evolução terrestre, que as consciências angélicas, né, os seres angélicos que dirigem o sistema solar, exatamente nesta data, 20 de julho de 1969, preocupados com o avanço terrestre, que pela primeira vez saiu do solo humano, do solo da crosta da Terra, estava já se encaminhando para outros corpos celestes, a começar da Lua, pudesse militarizar a corrida espacial e, por sua vez, colocar em risco os planetas vizinhos. Os cristos dos planetas vizinhos, segundo Chico Xavier, não queriam que isso acontecesse e pediram que o Instituto Universal da Justiça Divina cobrasse dos terráqueos os débitos clamorosos de milênios de guerras e dissensões. Mas Jesus advogou a nossa causa e nos deu, então, um prazo de 50 anos. Prazo este que se findou em julho de 2019, e neste prazo, se as nações pudessem se suportar umas às outras, mantendo uma paz, ainda que uma paz bélica, não é? Até essa data limite de julho de 2019, a humanidade estaria, a partir de então, pronta para entrar numa nova era da sua existência e alcançar feitos magníficos que seriam verificados por toda a parte, inclusive pelo fato de que nossos irmãos de outras civilizações mais próximas, extraterrestres, poderiam ser autorizados por Jesus a se expressar mais amplamente e também a nos transferir tecnologia. Nós colocamos isso em primeira mão neste livro, não será em 2012, eu e a doutora Marlene Nobre. Depois veio o documentário, Data Limite segundo Chico Xavier, o livro, e que também se baseia nas informações que Chico Xavier deu no programa Pinga Fogo da TV Tupi de São Paulo, em 1971, em 2 ocasiões, em fevereiro e em dezembro, no qual
o Chico menciona claramente o prazo dos 50 anos, menciona a preocupação com a questão nuclear e a guerra nuclear, menciona a existência próxima da nova era e que nós, enfim, teríamos contato com seres de outros planetas que, segundo ele, entenderíamos que somos e fazemos parte de uma família universal. Como sempre, Chico Xavier muito à frente de seu tempo, não é? E na época ele não foi compreendido por todos, uma vez que ele é a primeira pessoa, a primeira personalidade religiosa do mundo que assume abertamente num programa televisivo online, ao vivo, no mundo que vai ser retransmitido pelo Diários Associados para o Brasil inteiro e hoje está acessível a todo mundo através da internet, essa questão de que existem as civilizações extraterrestres, que nós vamos fazer contato com elas a partir do estabelecimento da primeira base permanente dos homens na face da Lua e que nós iríamos compreender, então, que fazemos parte de uma civilização, de uma família universal e não somente de uma civilização terrestre. Neste mesmo programa, Chico vai afirmar: nós estamos no limiar de tempos novos, em que a ciência descortinará para nós todos um futuro imenso diante do universo. Então, vejam, é exatamente o período que nós estamos vivendo. Nós já passamos a data limite, que nada mais é do que aquele terceiro período de incredulidade, ou terceira geração de incredulidade, prevista por Allan Kardec nas anotações da questão 798 do Livro dos Espíritos. 3 sucessivas gerações de 50 anos, a partir da geração de Kardec, que se encerra com a morte dele em 1869. Então, a primeira foi em 1919, a segunda, 1969, o homem pisa na Lua, e a terceira e última geração de incredulidade é essa que se encerrou em 2019. Então, a partir daí, nós entramos na última fase da transição planetária, que no programa Pinga Fogo, Chico Xavier vai prever que se encerra em 2057, quando, segundo ele, Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado. Então, é este limiar aí de tempos novos que nós estamos vivendo entre 2019 e 2057. E hoje, agora, em 2022 para 57, são apenas 35 anos. Qual que vai ser o moto principal da civilização humana na direção da regeneração? Vai ser a ciência. É justamente o período de maturação da ciência terrestre que, ampliando seus conhecimentos sobre astrofísica, física quântica, teoria da relatividade geral e específica, e provando, né, viajando pelo espaço, estudando os aceleradores de hadrons, descobrindo novos estados da matéria, é que vão chegar à conclusão justamente de que nós estamos diante de realidades extrafísicas, de vida além da crosta terrestre, em planos espirituais distintos, em planos paralelos, e bem como assim também o contato que vamos estabelecer com civilizações de outros planetas. E isso vai nos dar uma ampliação da nossa consciência. Chico vai dizer no programa Pinga Fogo: nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. Então, essa mudança de paradigma é essencial para a nossa evolução. Chico, o companheiro da Globo, que formula esta pergunta. Nossa humanidade assiste neste momento a mais um lance dramático da corrida espacial, quando a Apolo 15 se encaminha para a Lua. Acreditam os mestres espirituais de Chico Xavier
Se ainda em nossa atual civilização o homem poderá entrar em contato com civilizações de outros planetas? Estamos subordinando a resposta ao mesmo critério com que foi estruturada a informação para a nossa estimada entrevistadora que falou sobre a nova era. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Então diz o nosso Emmanuel que está presente que quando Cristóvão Colombo perambulava pelas cortes europeias pedindo socorro para descobrir um caminho mais fácil para as Índias, muita gente considerou o programa dele como absolutamente inútil para a humanidade, que aquilo era uma despesa absolutamente inócua e que iria pesar demasiadamente no orçamento de qualquer povo, até que ele conseguisse o apoio de Fernando e Isabel, então soberanos de Castela. Mas nós hoje sabemos, depois de 5 séculos quase, mais de 4 séculos, a importância do feito. Então nós não podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à Lua para pesquisas que devem ser consideradas da máxima importância para o nosso progresso futuro, porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas com, talvez, com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra, porque se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então, na Lua, é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. Essas cidades não são sonhos da ciência. Essas cidades, naturalmente, com muito sacrifício da humanidade terrestre, podem ser feitas e provavelmente, vamos dizer, vai se obter azoto e oxigênio e usinas, vamos dizer, de alumínio e formações de vidro e matéria plástica na própria Lua para a construção desses redutos da ciência terrestre. E provavelmente a água será fornecida pelo próprio solo lunar. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. Portanto, nós precisamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos oferir esses benefícios no futuro, talvez mais próximo do que remoto, se nós fizermos por merecer. Bom, aí a fala de Chico Xavier é bastante importante, né? Porque se nós fizermos por merecer, nós temos que fazer esse caminho, né? E vejam que ele foi profético em 1971, porque ele fala coisas que hoje já foram provadas que existem. Por exemplo, oxigênio na Lua, por exemplo, água na Lua. Hoje nós sabemos que a Lua, no seu solo, tem reservas imensas de água, matéria plástica, vidro, azoto, alumínio, tudo isso já foi detectado pelas sondas lunares e já se encontram nos projetos
do estabelecimento da base permanente, tanto norte-americana quanto de outros países, a respeito de lá. Bom, agora nós podemos passar rapidamente para alguns casos que o próprio Chico nos contou, por exemplo, quando ele visita fora do corpo o planeta Saturno, a pedido de Emmanuel. Ele se prepara durante 48 horas em jejum, porque, segundo Emmanuel afirmou para ele precisaria estar com um corpo espiritual bastante leve, não se alimentar de sólidos, somente líquidos, para poder viajar com ele até Saturno. E em Saturno, Emmanuel o leva a uma das luas gigantescas de Saturno, onde o Chico vê uma nave que ele me descreveu como sendo uma gigantesca nave-mãe, segundo o Chico, tão grande quanto a própria lua de Saturno. E ele vai fazer a visita, guiada por Emmanuel, para conversar com o comandante estelar desta nave. A princípio, ele fica assim um pouco surpreso, mas o Emmanuel fala que ele estava indo a convite do próprio comandante, que ele poderia perguntar o que ele quisesse saber, que o comandante o receberia para esclarecimentos. E, a princípio, o Emmanuel também explica que a linguagem entre eles seria a linguagem do pensamento, de forma que o Chico, eu perguntei a ele, mas Chico, você conversou com ele em português? E ele falou comigo, não, o que eu pensava ele respondia. Eu entendia o que ele respondia e ele me entendia no que eu pensava. Não foram articuladas palavras entre eles. E esse comandante disse para o Chico que ele fazia parte, estava subordinado ao Cristo do sistema solar. Porque o Chico pergunta a ele, o senhor é subordinado a nosso Senhor Jesus Cristo? E ele disse, não. Nós temos grande respeito e trabalhamos em colaboração com Jesus na Terra, mas nós somos subordinados a uma direção superior a Jesus, que é a direção do sistema solar inteiro. E o Chico pergunta qual que era a função dele. E ele fala a nossa função, estrategicamente colocada aqui em Saturno, é a defesa das fronteiras do sistema solar contra invasões indesejadas de civilizações extraterrestres predatórias. E por isso mesmo o Chico tinha visto nessa nave-mãe centenas de pequenas naves ali estacionadas. Então tem coisas, não é, gente, que escapa a nossa visão, o nosso conhecimento limitado aqui terrestre. Um outro caso que ocorreu em 1972 foi quando minha esposa foi operada na cidade de Ribeirão Preto. Ela tinha um tumor entre o coração e o pulmão, do tamanho de uma laranja, era um tumor benigno. O Chico orientou toda a parte espiritual para que ela contactasse determinado médico de Ribeirão Preto, que fez a operação bem-sucedida. E, na época, o Chico saiu de Uberaba com o meu cunhado, o irmão dela, Vivaldo, foram para Franca, que é a cidade onde eles residiam, no interior de São Paulo, e depois de Franca para Ribeirão Preto, onde, na manhã seguinte, ele visitaria a Eliana já internada do pós-operatório. Ocorreu esse fenômeno no meio da estrada. Uma luz muito forte apareceu, congelou o carro onde eles estavam. Depois o Chico viu, por volta das 3 horas da manhã, essa nave se afastando para as proximidades do campo, né? E a luz era tão forte que iluminava bem o campo. O Chico pôde ver as montanhas iluminadas, o gado dormindo, não é? E de lá desceu um ser de 3 metros de altura, aproximadamente, e que o Chico teve muito medo e pediu ao Emmanuel assistência. E o Emmanuel aparece para ele e fala, o que foi, Chico? O senhor não está vendo o que está acontecendo?
Eu estou sim, Chico. Aí é bom vocês orarem mesmo, porque a coisa é ruim, não é? Ainda pôs medo no Chico. E o Chico lá ficou com aquela fé em Jesus, porque ele sentiu que esse ser não era bom. E, de fato, ele estava se dirigindo ao carro, desistiu, voltou, entrou dentro da nave, parou sobre uma vaca que estava dormindo. O Chico viu a vaca sendo elevada até a nave e a nave desapareceu em rápida velocidade. E aí ele vai me dizer, justamente foi nessa época que ele me contou essa questão em relação ao cuidado que a gente tem que ter, porque essa civilização específica era ruim. Ele sentiu naquele ser de 3 metros de altura que o coração dele era uma pedra, ele não tinha nenhum sentimento de fraternidade em relação a nós, e na visão deles nós éramos formigas de laboratório, e que eles só se interessavam em fazer experimentos genéticos e abduções, muitas vezes traumáticas, conosco. Eu até argumentei, mas como que Jesus permite isso e tal? Porque isso não é uma violência? E o Chico argumentou comigo, Geraldinho, olha o que nós fazemos com os nossos animais, que são os nossos seres inferiores da natureza, mas que são nossos irmãos também. Nós os escravizamos, os matamos, às vezes com requintes de crueldade, apenas para que as nossas mesas sejam lautas e sejam pródigas em sabores e temperos, não é? Então, nós não podemos pedir assistência para nós quando nós não assistimos os seres inferiores da criação que estão aqui, nossos vizinhos conosco. Bom, o último caso de contato com Chico se deu na própria cidade de Uberaba e também em Pedro Leopoldo, e nessa tipologia, aliás, alienígena conhecida e descrita em muitas obras de seres que tiveram contato com essas civilizações extraterrestres e já também transferidas em muitos filmes e programas televisivos, que é o ser que o Chico me descreve ter mais ou menos 1 metro de altura, pequeno, uma grande cabeça, não é? O cérebro deles comporta uma mente muito mais avançada do que a nossa. Os olhos amendoados também, segundo Chico Xavier, são capazes de visualizar todos os planos. Então, por exemplo, se eles estivessem aqui conosco agora, eles veriam ao mesmo tempo as trevas terrestres, as sombras terrestres, a crosta terrestre, o umbral, os planos da ciência e das artes, os planos superiores da Terra, tudo ao mesmo tempo. Portanto, uma mente que é capaz de processar muito mais informações, não é? E que enxerga também no seu campo visual vibrações muito além das infravermelhas e das ultravioletas. Eles têm também um sistema digestivo, segundo Chico, muito diferente do nosso, porque não se alimentam de sólidos, então não tem, por exemplo, intestinos, eles têm apenas o sistema excretor urinário, também não tem orelhas e uma boca muito diminuta, porque não se expressam pela voz, eles se expressam e se comunicam pelo pensamento. Então, é uma comunicação instantânea entre eles e entre eles e nós. E também as narinas são muito reduzidas, né? São representações artísticas desses seres que a gente encontra aí na natureza. Também em dezembro de 1971, o Chico vai falar que vai um trecho no programa Pinga Fogo que vai ser transcrito no livro Plantão de Respostas, publicado em 1995 pela Cultura Espírita União, a respeito da transição planetária, dos desafios dos tempos atuais a caminho do mundo de regeneração. E nele,
respondendo, o Chico vai dizer: estamos sim muito próximos de uma grande transformação planetária. As calamidades sociais, espirituais, emocionais e físicas estarão por toda parte do planeta. Veja, que descrição dos tempos atuais. É exatamente isso que nós estamos vivendo. Calamidades por todas as partes, pandemias, calamidades sociais, né? Calamidades espirituais, que é esse excesso de obsessões no campo das drogas, obsessões no campo do aborto, obsessões no campo também dos suicídios, os grandes problemas emocionais, né? essa quase pandemia também de depressão, de tristeza, pandemia de transtornos psíquicos, pandemia também de obesidade e disfunções corporais, e também as transformações físicas do planeta, não é? Grandes movimentos, grandes terremotos, grandes explosões de vulcões, grandes enchentes, tsunamis, e o século XXI está pródigo dessas transformações. E aí que o Chico dá a afirmativa de Emmanuel. Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Mas tem a condição, não é? Ele diz: mas antes disso, diversos tipos de transformações ocorrerão no planeta para o concurso do aceleramento deste processo. Então, tudo que nós estamos vivendo hoje, minha gente, é pandemia, é guerra, é revolução social, são as disputas ideológicas, esse aparente embate de todas as forças, né, do materialismo com o espiritualismo, forças criminosas tomando conta da terra, seja espalhando a questão do aborto, do crime, da guerra, enfim, da viciação coletiva pelas drogas, e, por outro lado, os movimentos religiosos tentando buscar um caminho de paz, de concórdia, de fraternidade. Então, esse embate que estamos vivenciando, tudo isso faz parte desse plano divino, não é? E que, não por acaso, nós precisamos vencer essa tentação guerreira para ascendermos a um degrau maior capaz de nos ligar a essas civilizações irmãs mais evoluídas do que nós. Em 1999, o Chico disse isso para o Carlos Bacelli numa reunião pública que ele fez constar no livro O Evangelho de Chico Xavier, publicado no ano 2000. Devemos fazer tudo para evitar uma guerra. Se uma guerra não vier nos próximos 20 anos, ou seja, até 2019, a Terra será agraciada com conquistas notáveis no campo da ciência e, segundo cremos, também no setor social. Então, veja, a ciência é que vai descortinar essa nova fase evolutiva da humanidade, não é? Onde nós veremos a plantação de todo o esforço dos últimos milênios de espiritualização da Terra frutificar, crescer e, a partir de 2057, dar frutos a 1000 por 1, né? A 10, a 20, a 30, a 100, a 1000 por 1, que é justamente a fase de regeneração do planeta. Então, nosso desafio é esse, atualmente, a nossa integração cósmica, e para isso nós precisamos compreender qual que é o nosso papel no todo e não o nosso papel no nosso umbigo terrestre, né, com as nossas facções, com as nossas crenças, com os muros de separatividade, com as nossas disputas inglórias, com as nossas guerras. Nada disso vale. Agora é hora de pensar grande, pensar no todo, não no todo somente terrestre, mas no todo universal, para que nós possamos transcender o que estamos vivendo na atualidade de hoje
e despertar para a realidade espiritual do que nós somos. Nós somos espíritos imortais. Estamos aqui em aprendizado. Vamos vencer todos os obstáculos, todas as lutas e até mesmo a morte. Transpor os umbrais que nos separam dos outros planos de vida e das outras civilizações extraterrestres e prosseguir vivendo, aprendendo e evoluindo. Para terminar, nós temos aí esta palavra de Emmanuel dizendo, em 1937, por Chico Xavier em Pedro Leopoldo, muito breve o homem estará ligado à glória da religião cósmica, da religião do amor e da sabedoria, que o cristianismo renascente no espiritismo de hoje edificará para a humanidade, ajustando-a ao conceito de bênçãos que o grande porvir nos reserva. Muito obrigado, pessoal. Bacana, Geraldo, muito legal. Nós é que agradecemos muitíssimo a sua explanação, a sua presença amorosa aqui junto da gente, trazendo esses esclarecimentos, que, aliás, só vem a alavancar a nossa busca, a nossa vontade, o nosso desejo de dar continuidade a esse assunto, de aprofundar ainda mais e, quiçá, possamos contar com a sua colaboração nesse sentido, sabe? A sua presença e eu até mesmo o seu auxílio, né? Para que a gente busque informações, que a gente, sabe, aumente mais esses conhecimentos e possamos, inclusive, a partir daí, passar, ser um ponto como